Ouça agora uma palavra de graça e amor com seu amigo Bispo Renato Suete. Graças a Deus, abençoados ouvintes, nós estamos mais uma vez com muita alegria, com todos abençoados, para darmos prosseguimento nesta oportunidade, nesta mensagem, ao estudo na Epístola de Gálatas, ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Pega a sua Bíblia, o seu caderninho de anotação e vamos crescer no amor e na graça de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Senhor Jesus, nós recebemos que possuímos a mente de Cristo, a sabedoria de Deus para entendermos e discernirmos a Tua graça em nossa vida, e declaramos que esta graça produz frutos agradáveis para todos que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, Gálatas capítulo 1, versículo 11. No estudo anterior, nós estávamos vendo coisas importantíssimas. Por exemplo, entendemos que Paulo é o nosso apóstolo. O estudo foi feito do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. Entendemos que só há um evangelho e que Paulo dizia categoricamente que ou nós servimos a homens ou servimos a Deus. Então, essa epístola de Paulo é uma epístola exortativa, de exortação, pois Paulo exortava os Gálatas a permanecerem na graça, que é o pacto que Deus nos deu, é o pacto que o Senhor Jesus nos deu agora, nestes dias, para que reinemos em vida. Então Paulo dizia aos Gálatas: vocês não podem misturar lei com graça, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 11, abra sua Bíblia, amado ouvinte, e tenha um caderninho de anotação para acompanhar este estudo tão importante, que estas são as verdades que libertam. Nós não estamos inventando nada, nós estamos expondo esta palavra do amor e da graça de Deus. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Aqui temos um ponto já importante. Paulo está dizendo que ele anunciava o evangelho e que este evangelho que ele anunciava não era fruto da imaginação humana. Muito importante você entender. E aqui, pastor Roberto, que está conosco também em mais essa oportunidade, pastor Roberto, Paulo diz que ele anunciava o evangelho, ele era o anunciador do evangelho. Então, quem traz o evangelho é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, dado a Paulo, que é o apóstolo aos gentios, que somos nós, né? Bispo Renato Suete, algo maravilhoso que o senhor falou aí que chamou a atenção. Paulo estava trazendo o evangelho, o verdadeiro evangelho do Cristo ressuscitado, e como o senhor disse anteriormente, este evangelho não é fruto de uma imaginação, e também não é nada inventado. E entendemos também que aqueles 4 primeiros livros que estão escritos assim, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, de Lucas e João, são livros históricos que contam a história dos dias de Jesus nos dias da sua carne. Ainda que na edição bíblica está escrito lá Evangelho de São Marcos, mas Evangelho é o que Paulo traz. E ele disse: este Evangelho não é segundo o homem, mas é segundo, vamos ver aqui versículo 12, ele disse sobre este Evangelho: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, olha aí que coisa importante que nós acabamos de ler, amados ouvintes. Paulo disse
que o evangelho que ele anunciava, ele não aprendeu de nenhum homem, nenhum discípulo de Jesus de Nazaré, do dia da carne dele, ele chamava Jesus de Nazaré, foi ensinar isso a Paulo, não. Paulo recebeu diretamente do Cristo ressuscitado, que é Deus sobre todas as coisas. Ele recebeu este evangelho que ele traz nas suas epístolas, de Romanos a Hebreus. Ele disse: eu não recebi nem aprendi de homem algum, também porque este evangelho não pode ser aprendido, não pode ser aprendido pela mente humana, ele tem que ser revelado. Ele disse: mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, as palavras que Paulo profere nas suas epístolas, pastor Roberto e amados ouvintes, ele não profere da mente dele, não é uma coisa que ele inventou, não é, nem que alguém inventou e ensinou para ele, mas ele recebeu a revelação do Cristo ressuscitado, e são palavras que devem ser levadas ao máximo, em consideração por todos os amados, todos os ouvintes, e principalmente por nós que somos gentios, não é? É verdade, e hoje nós recebemos esta palavra do Cristo ressuscitado na nossa vida com alegria, porque entendemos que o Cristo ressuscitado, o Espírito Santo de Deus hoje, está dentro de nós. Então, quando nós ouvimos a palavra, recebemos esta palavra com alegria no nosso coração, ela testifica ao nosso espírito, pois o Espírito de Deus é quem fala para os dias de hoje, ou nos dias de hoje, ao nosso coração. Exatamente. Então é esta palavra, este evangelho é que salva a sua vida, amado ouvinte, que faz você viver tranquilo, sem nenhuma perturbação. Este evangelho é o evangelho único, evangelho da graça de Deus, que Deus, na sua soberania, decidiu dar ao apóstolo Paulo. Então ele disse assim, agora Gálatas 1,13, ele disse que ele não podia ter aprendido isso, por quê? Versículo 13 de Gálatas, capítulo 1: porque ouvistes qual foi meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O Paulo diz que ele foi um judeu zeloso. Ele praticava o judaísmo com todo zelo. Ele tinha zelo por aquele judaísmo, ele era um fariseu. Então ele não podia ter inventado uma coisa que era absolutamente contrária ao farisaísmo, contrário ao judaísmo, que é a graça de Deus. Ele diz: não, isso foi Deus que me revelou. É muito importante você entender as palavras que nós pregamos, né? Nós não estamos inventando nada, nem acrescentando nada ao que Paulo falou. É isto aí que Paulo falou, que ele recebeu do Cristo ressuscitado quando foi ao terceiro céu, conforme está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Você pode depois conferir, e é isso que faz a você feliz e a todos felizes. Agora, no versículo 15, Paulo diz aqui um versículo que precisa ser grifado. Você deve grifar o 11, que nós já lemos, o 12 também. Agora vai grifar o 15, porque aqui vai falar da predestinação, da eleição, da escolha de Paulo. Paulo diz assim: atenção, abençoados que estão nos ouvindo, estou lendo a Bíblia Sagrada, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Paulo diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Atenção, hein? Paulo está dizendo que Deus separou a ele antes dele nascer. Então, antes de você nascer, você já havia sido eleito por Deus, abençoado de Deus. Aí é predestinação. Não somos nós quem escolhemos a Deus, é Deus quem nos escolhe. Você deve aceitar esta linda e verdadeira palavra de Deus. A predestinação, a eleição. Porque se você está ouvindo este programa e você ama esta palavra e ama a Deus, é porque você é um escolhido, um predestinado. Não tenha medo desta palavra, pois ela é bíblica. Você é eleito, predestinado, e foi Deus quem escolheu a você. Então diz assim Paulo:
Quando, porém, ao que me separou, olha só, pastor Roberto, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Grife também esse versículo 16: sem detença, não consultei carne e sangue. Então nós temos que parar aqui um pouquinho para analisarmos isso aqui, porque estamos diante de verdades incontestáveis e profundas. Paulo diz que Deus separou ele antes de nascer e que chamou a Paulo pela graça dele para revelar Jesus nele. Agora, para quê que Deus revelou o Evangelho, revelou a Cristo ressuscitado no coração de Paulo? Está aqui no versículo 16: para que eu pregasse entre os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Você que está me ouvindo, você não é judeu, então você é gentio. Então está Paulo dizendo aqui que Deus separou a ele para ele ser o seu apóstolo. É ele que tem a revelação para nós gentios, e nós não idolatramos a Paulo, mas nós respeitamos ao apóstolo Paulo como sendo o apóstolo que Deus nos deu, o homem que Deus deu a revelação do Evangelho para nós gentios. Então aqui está a predestinação, a eleição e também a constatação, pastor Roberto, de que Paulo é o nosso apóstolo. Paulo é o apóstolo que Deus escolheu para pregar aos gentios o que ele pregou de Romanos a Hebreus. E isso aí é muito importante nós colocarmos, né? E está escrito, se está escrito, nós cremos. Temos que acatar a palavra de Deus, né? É importante que você, abençoado ouvinte, abençoado de Deus, venha crer, porque está escrito, veja, nós não estamos inventando nada, o bispo Renato Suete não está inventando nada para você. Está escrito na Bíblia Sagrada, em Gálatas, capítulo 1, versículo 16. 1, versículos 15 e 16. 15 e 16. Ninguém está inventando nada para você. Você pode conferir aí na sua Bíblia e você vai poder perceber. Estamos falando para você a verdade. Nós não estamos trazendo uma mentira no ar desta emissora para você, não. É uma responsabilidade muito grande o que o bispo Renato faz, um líder sério e que leva esta palavra a sério, pois na verdade muitos estão brincando de pregar, muitos estão brincando de igreja, de ser pastor, de ser bispos, de ser reverendos, missionários, etc. Mas nós estamos aqui para falar a verdade, nós estamos levando esta palavra a sério, porque nós queremos que você venha entender o verdadeiro Evangelho. Nós não estamos criando nada, não é nada que vem do homem, e sim a palavra da graça que vem do Espírito, e com certeza você está recebendo aí no seu espírito, pois você é um abençoado de Deus. Sem dúvida nenhuma, você é um abençoado de Deus. E olha, eu vou parar aqui o estudo de Gálatas, nós podemos continuar depois, mas eu quero que você agora vá até Jeremias, livro do profeta Jeremias, para você ver que Deus nos escolhe antes de nascermos. É uma questão de eleição e predestinação. A pessoa pensa que depois que ela nasce, ela tem que ir numa igreja e aceitar Jesus, aceitar a Deus, mas não, é Deus quem nos escolhe. Isto se chama predestinação. Deus não predestinou você para o pecado, Deus não predestinou você para a libertinagem, não. Deus não predestinou você para viver uma vida dissoluta, mas predestinou você para ser feliz. E para você ser feliz, você deve saber que você é o predestinado, que Deus lhe predestinou, que Ele amou primeiro, e nada pode separar você do amor de Deus. Jeremias já dizia isso, pastor Roberto, no capítulo 1 do livro de Jeremias, no versículo 5, assim diz Jeremias, Deus dizendo a Jeremias, desde o versículo 4, Jeremias 1,4, abra só na sua Bíblia, amado ouvinte. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus é Pai dos Espíritos.
Você tem um espírito e uma carne. Então o seu espírito já havia sido criado por Deus. Depois ele vem vestido de carne. Por isso Paulo diz que nós somos tesouros em vasos de barro. Então diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Antes, e te constituí profeta às nações. Agora só imagina, pastor Roberto, que tem homens que dizem assim: vem aqui na nossa igreja que nós vamos consagrar você. Como pode um homem consagrar alguém se Deus disse a Jeremias, e é assim que ele faz? Ele já consagra antes. Ele disse assim, vou ler de novo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Quer dizer, já é abençoado, já é escolhido, já é predestinado, já está consagrado por Deus. É verdade. Nenhum homem pode consagrar, ungir você. Você que está me ouvindo, que ama a Deus, é predestinado e já consagrado por Deus, não é, pastor Roberto? É verdade. E há outros, bispo Renato Suete, que apresentam crianças a Deus como se Deus não conhecesse. Não as conhecesse, exatamente. Está escrito. É verdade. Está escrito aí em Jeremias. Que antes abençoado de Deus, que você nascesse ainda no ventre, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, Deus ele já te conhecia. Então há pessoas que apresentam a crianças: Senhor, aqui está esta criança, como se Deus não soubesse. Deus já conhece, já. Foi Deus fez aquele espírito antes. O espírito da criança, todos nós temos um espírito, né? E colocou naquele vasinho de barro. Verdade. Deus conheceu antes, depois que nasce o homem. Deus nós apresentamos para que o Senhor abençoe e consagra. E Deus dizendo: eu já lhe consagrei antes, já lhe conheci antes. Abençoado de Deus, isso é motivo de alegria. Eu saber que Deus já me conhecia antes, que me amava antes. Maravilha. Que isso é maravilhoso. Como pode uma pessoa não gostar de uma palavra dessa? Agora talvez você diga assim: mas olha, bispo Renato, mas disseram lá na minha igreja, na igreja que eu frequento, que esse negócio de predestinação não é de Deus, não. Esse negócio de predestinação que vocês pregam aí não está correto. Então você vai abrir a sua Bíblia agora para fecharmos isso aqui, para ficar bem claro. Temos muitas outras evidências, mas apenas para que você não ande passeando na ignorância, mas sim na sabedoria. Romanos capítulo 8, atenção, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Atenção para o que diz aqui. Romanos 8, 29, para ser grifado também na Bíblia. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha a palavra predestinação, que para muitos é um palavrão. Deus conheceu o que? De antemão. Aos que de antemão conheceu, é isso que você está falando. Como é que eu vou apresentar uma criança a Deus se Deus já conheceu a criança de antemão? Como é que eu vou consagrar alguém se Deus já consagrou, abençoou de antemão? Também os predestinou. Agora veja, não predestinou para o pecado, como muitos dizem, isso é licença para pecar. Não, predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Maravilha. Não é? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí no versículo 30, capítulo 8 de Romanos, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí Paulo conclui em Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então muitos se falam aí: olha, Deus disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? E cantam: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem que ver que o contexto que Paulo colocou aqui, Paulo disse que Deus é por nós, então nada pode ser contra nós, porque Ele nos chamou, nos predestinou, nos conheceu desde antes, nos amou, e nada pode nos separar desse amor. Assim como Paulo disse lá em Gálatas. Então esta é a predestinação. Você que está me ouvindo, que ama a Deus, você é um predestinado, você é um eleito, você é um escolhido de Deus. Alegre-se por isso. Não fique triste por causa disso, mas sim alegre, feliz, contente, porque Deus lhe predestinou, e tem anjos que Ele coloca
para guardar você a um propósito na sua vida. Então, abençoado de Deus, é muito importante isso. E apenas para fechar esta partezinha de Gálatas, eu vou no capítulo 1 de Gálatas, versículo 17. Paulo disse que depois que Cristo foi revelado a ele, ele não consultou a carne e sangue, porque Deus mesmo havia revelado a ele. Ele disse: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então nós vamos ficando por aqui. Na próxima oportunidade nós vamos entrar no capítulo 2 do estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Agora nós vamos fazer uma oração e eu gostaria de refletir algo com você. Você está agora diante da Bíblia. Nós estamos mostrando a você que a predestinação é bíblica, que Deus já nos conhece desde antes de nós virmos ao mundo, pois é Ele quem nos põe para virmos ao mundo. Já nos abençoou, somos justificados, eleitos, escolhidos, predestinados e abençoados. A pergunta é, amado ouvinte, você tem aprendido isso na sua igreja, na sua denominação, na sua religião? Porque esta palavra traz conforto. Ela diz que Deus é por nós, Ele nos escolheu, Ele é nosso Pai. Nós não precisamos de fazer esforços, sacrifícios para que Ele nos conheça, e sim recebermos que somos predestinados e amados do Senhor. Se você não está recebendo esta palavra, você está inseguro. Você pensa que você tem que aceitar Jesus, você tem que fazer coisas para Deus lhe conhecer, coisas para Deus lhe salvar, quando Ele já lhe conheceu, já lhe salvou e já lhe abençoou. Então, você está ouvindo com este estudo o Evangelho genuíno, o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdadeira palavra. Ninguém pode contestar isso, pastor Roberto. As pessoas podem nos caluniar, pode falar o que quiser. É verdade. Mas esta é a palavra de Deus, da graça de Deus, a predestinação, com Deus, a revelação que Deus revela para os seus filhos, o seu amor. Isso aí, não há outra palavra. A palavra é esta, a palavra verdadeira que fala direto ao seu coração. A palavra da predestinação, a palavra da eleição. É tão bom saber, abençoado ouvinte, somos abençoados, mais que vencedores, eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Que maravilha é sabermos disso. Por isso, receba esta palavra no seu coração. Receba esta palavra no seu coração, que você é um abençoado, predestinado e alguém amado por Deus. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós declaramos mais uma vez, juntamente com todos os abençoados ouvintes, e declaramos que todo o nosso coração em favor de cada amado, de cada amada, de cada eleito e predestinado do Senhor. Recebemos que estes ouvintes são predestinados para reinarem em vida, para viverem na mais perfeita vitória, porque estes amados ouvintes, eles foram chamados por Deus. Deus foi quem os chamou. O Senhor é quem chamou a este abençoado que neste momento passa a concordar e aceitar, a receber esta palavra
tão linda e tão maravilhosa que alegra o seu espírito. Por isso, declaramos que esta pessoa, que este abençoado ouvinte, receba sempre o melhor, pois nós cremos que o Senhor já separou para cada um o melhor. Recebemos que este abençoado, que este amado de Deus, neste exato momento, passa a ter as suas necessidades supridas, porque estão crendo num Cristo ressuscitado, num Cristo vivo e que vive dentro de cada um de nós. Seja lá qual for a necessidade, seja lá o que for que esta pessoa esteja precisando, nós damos ordem aos anjos do Senhor que ministram em favor de cada uma delas, e aquilo que ela mais quer, aquilo que ela mais deseja, com certeza ela vai ter. E aquilo que ela chamar em existência, aquilo que ela disser, aquilo que ela falar, aquilo que ela declarar neste exato momento, será feito. Por isso, abençoado de Deus, diga o que você precisa, fale com a sua própria boca, com as suas próprias palavras, daquilo que você mais necessita, daquilo que você mais quer, daquilo que você mais precisa, e receba no seu coração que aquilo que você quer, que aquilo que você deseja, será feito em o nome do Cristo ressuscitado. Sim, meu Deus, e nós nos colocamos de acordo com esta palavra, que este abençoado neste momento recebe a cura, a libertação dos seus medos, dos seus anseios. Nós recebemos, ó Deus, que uma nova vida começa a instaurar-se neste coração cansado e aflito. Recebemos, ó Deus, que os nossos amados ouvintes entendem a palavra da graça. Diga isto, amado ouvinte, diga: eu recebo esta palavra, a palavra da graça de Deus, que me limpa dos meus preconceitos, que me livra dos meus medos. Receba esta palavra, meu irmão. Receba com todo carinho, com todo o seu coração, que você é um predestinado, um amado de Deus, que Deus lhe ama desde antes de você vir ao mundo e jamais lhe abandonará. Você não está sozinho. Há anjos que ministram em seu favor, há um Deus que vive dentro de você e há uma família que espera por você, para você congregar conosco, viver feliz com o povo da graça de Deus, amor e na graça de Deus. E em nome do Cristo ressuscitado, damos graça pela sua vida, damos graças por este momento, por este programa, damos graças pelas maravilhas que serão iniciadas em sua vida a partir de hoje, o dia em que você passa a conhecer o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Num céu azul, na brisa mansa, na flor que nasce, ou num sorriso de uma criança, no renascer de um sofredor, na esperança, na fé daqueles que só espera acontecer. Eu vejo Deus
aqui e ali, em todo canto, está ao meu lado, desde a hora que eu levanto. Eu sinto Deus dentro de mim a todo instante, e eu, viajante, sigo os passos desse amor. Autor das minhas próprias orações, o tema das mais lindas das canções. Senhor de toda a terra, és meu Deus onipresente, conhecedor da minha emoção, razão de toda a minha adoração. Não há palavras que consigam expressar o que está no meu coração. Te amo, te amo, te amo, Deus, como eu te amo. Te amo, te amo. No renascer de um sofredor, na esperança, na fé daqueles que só esperam acontecer, eu vejo Deus aqui e ali, em todo canto, está ao meu lado, desde a hora que eu levanto. Eu sinto Deus dentro de mim a todo instante, e eu, viajante, sigo os passos desse amor. Autor das minhas próprias orações, o tema das mais lindas das canções. Senhor de toda a terra, és meu Deus onipresente, conhecedor da minha emoção, razão de toda a minha adoração. Não há palavras que consigam expressar o que está no meu coração. Te amo, te amo, te amo, meu Deus, como eu te amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Meu Deus, como eu te amo, te amo. Agora é com ele, Bispo Renato Suete, programa Verdades que Libertam, aqui mesmo, na Rádio Mundial Amor e Fé, diariamente às 9 da manhã, e aos sábados, excepcionalmente às 23 horas. Não percam! Igreja Amor e Fé,
Sede Rua Saratininga, número 305, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Reuniões, todos os domingos, às 7 e às 9h30 da manhã. E todas as quartas-feiras, às 19 horas. Ministério: Bispo Clério Cerqueira, o Bispo Regional do Estado de São Paulo. Discipulado: Bispo Renato Suete. Venha nos conhecer e esteja conosco você também.